Boa noite, igreja linda e abençoada. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus possa superabundar nos nossos corações. Amém. Queridos, para quem nos visita, para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos em uma série de mensagens intitulada Estações de Vida. E o que nós aprendemos, qual é o intuito, qual é o nosso propósito, é muito importante você entender isso. De repente você entrou aqui, é a sua primeira vez, é o primeiro culto, ou é a sua primeira oportunidade ouvindo sobre essa série. Nós iniciamos essa série falando sobre a primavera, começamos falando sobre a primavera, depois nós pulamos para o verão, hoje nós estamos no terceiro episódio, onde nós vamos falar do outono, e nós vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre o inverno. O que é importante você entender dentro do que está proposto nessa série, é que assim como as estações da natureza, elas são cíclicas, elas têm um ciclo, elas iniciam, elas têm um período, elas passam e vem uma nova estação, e elas têm objetivos específicos, elas possuem propósitos. Cada estação, ela vai trazer o equilíbrio para a natureza. E o que é importante você aprender com isso, o que é importante eu aprender com isso, é que, diferente das estações da vida, que nós, ainda que elas também possuem as suas fases, elas não possuem um processo aleatório sincronizado. É por isso que em alguns momentos parece que você está vivendo o inverno da sua vida. E de repente você fala, uau, já chegou o verão, e depois esse inverno volta, e você parece que não viu a primavera, você parece que não viu o outono. Porém, a forma em que Deus governa, que Ele cria, que Ele sustenta todas as coisas, se você parar para observar, o mundo inteiro está no controle das mãos dEle, cada detalhezinho, a maneira, a forma como Ele estruturou tudo, propositalmente. E aí, quando nós começamos a viver as nossas vidas, e nós não sabemos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, a gente pode alterar algumas estações. Tem pessoas que estão presas em fases da sua vida, em estações da sua vida, e não conseguem ver um futuro, não conseguem ver uma esperança. Existem pessoas que elas ficam paralisadas, amarguradas, tem pessoas que elas ficam desesperançosas, tem pessoas que já começam a pensar que a vida delas nunca vai dar certo. Eu não sei se você já esteve rodeado ou perto de alguém que quando você vai conversar, ela fala, isso só acontece comigo é sempre assim, para mim nada dá certo, já sei, vai dar errado de novo. Então existem pessoas que elas estão em um ciclo, e que parece que elas vivem um ciclo de tragédia sobre tragédia, sobre tragédia, sobre tragédia, e elas não conseguem entender e vivenciar as propostas ou o propósito que Deus tem para a vida delas. Quando nós olhamos para a natureza e as suas estações, nós podemos observar cada detalhe e a beleza que existe em cada uma delas. E o que nós vamos fazer hoje, o que é importante nós compreendermos, é que ainda que nós estejamos no mesmo ambiente, quando olhamos para as estações da natureza, é verdade, estamos no mesmo ambiente, onde estamos vivendo a mesma estação, dentro de um propósito que nós estamos falando da natureza. É verão para mim e é verão para você. Nós estamos no verão, e diga-se de passagem, ele já está indo embora. É importante você saber isso. O que costuma acontecer? Tem pessoas que ficam na expectativa do verão chegar, tem pessoas que o mês de janeiro inteiro é viagem, é praia, e já tem gente que curte a praia de outra forma, né, Xará? O Xará não importa se é verão, se é outono, se é inverno, ou se é primavera, porque ele é surfista. Então ele vê o sol nascendo em dias em que o sol resolve aparecer, e quando o sol não resolve aparecer, ele está dentro da água, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, aquela água gelada ali,
para pegar onda. Então, talvez você espere uma estação apropriada para ir à praia. Tem pessoas, eu não sei se é a sua realidade, tem pessoas que gostam de ir à praia com a família, passar ali um momento, mas que não entram na água. Entende? Foi à praia, mas não vai pisar na água. Ou talvez vai molhar aqui até a canela e vai sair. Já existem outras pessoas que, independente de verão, quer ir na praia sempre. E sempre que vai, quer se banhar. É claro que para algumas pessoas dentro do nosso país, são mais privilegiadas, e aí o mar está disponível, estas não conseguem nem perceber a beleza do que está no seu quintal, porque já está tão acostumado. Agora, quem mora nas áreas mais longínquas, quando elas têm a oportunidade de viajar e de migrar, elas não migram para a montanha, elas migram para o mar, porque elas querem passar umas férias, um momento ali naquele ambiente. E isso é algo que é comum dentro da realidade do ser humano. O que eu quero chamar a sua atenção como um detalhe importante, o nosso primeiro texto, e que nós estamos utilizando ele, nós estamos falando sobre o outono, que é uma estação de quietude e aprendizado. Quando nós observamos dentro das estações da vida, chegar no outono já é uma fase de maturidade. Nós começamos, de repente você pode me arguir falando assim, pastor, por que o senhor não começou pelo verão? E depois o senhor foi para o outono, e depois o senhor foi para o inverno, e depois o senhor foi para a primavera. É porque dentro da ordem em que a palavra está nos trazendo, primavera, verão, outono, inverno, isso está classificado dentro de um hemisfério, onde, por exemplo, na Palestina é assim que as coisas, elas vão, a decorrência dela é assim. Então, quando o ano está terminando para eles, você vai perceber que nós temos ali, exemplo, uma primavera findando. E aí você tem no início do ano, aí vai dando a sequência. O que nós vamos observar dentro do que a palavra nos diz? O nosso texto como base, que a gente começa a falar, está sempre em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. E esse texto, o livro de Eclesiastes como um todo, vale muito a pena você estudar e observar. Mas esse texto aqui, em especial, para tudo há uma ocasião, e para cada tempo, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então nós estamos vendo que existe uma ocasião, que existe uma estação, e para cada ocasião nós temos um tempo. E esse tempo é determinado para um propósito. O que eu gostaria que você guardasse no seu coração e que você compreendesse, é que o que você está vivendo hoje, ainda que seja uma ocasião difícil, ou seja uma ocasião onde você está muito feliz, talvez seja o seu melhor verão, talvez você esteja na sua estrutura emocional, espiritual, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, vivendo um tempo de sequidão. Talvez você esteja vivendo um tempo muito difícil, mas é importante você entender que nessa ocasião, nesse momento em que você está vivendo, existe um propósito de Deus para a sua vida. Entenda uma coisa, eu gosto de ter muito zelo com isso, porque as pessoas costumam falar bem assim, mas isso que você está passando, é porque Deus tem um propósito nisso que você está vivendo. E é importante você entender que Deus tem um propósito na vida de quem passa. Por que eu estou te dizendo isso? Porque algumas pessoas, elas agem erroneamente, ou fazem coisas que são contrárias à vontade de Deus, e quando elas chegam num ambiente de tragédia, de angústia, de aflição e de dor, aí alguém fala, Deus tem um propósito nisso, Deus tem um propósito na sua vida, para que você não precise entrar nessa área, mas se você entrou, Deus vai te resgatar, vai te restaurar, porque o propósito que Ele tem na sua vida, não é para isso. Consegue perceber? Porque Deus, Ele não vai criar a maldade, Deus não vai criar a tragédia para você. A humanidade, ela vai provocar essas coisas. Quando nós começamos a observar uma desordem climática, é em detrimento de muitas coisas que nós fazemos e provocamos com o nosso planeta. Nós parece que, ainda que sejamos seres racionais, temos atitudes piores do que os irracionais.
que conseguem viver, preservar e cuidar da existência de maneira inconsciente, apenas por instinto. Já o ser humano não tem essas preocupações. Então, quando nós começamos a observar o que nós somos capazes, houve uma época em que a preocupação de muitas pessoas, e ainda se pensa assim, quando vai se fazer um discurso ecológico, as pessoas ficam preocupadas, qual é o mundo que você vai deixar para os seus filhos? Não gaste tanta água porque seus netos não vão ter água, não faça isso porque seus bisnetos não vão viver aquilo. Que mundo que você vai deixar para os seus filhos? Que mundo que você vai deixar para os seus netos? Eu me preocupo mais em qual é o filho que eu vou deixar para esse mundo, qual é o neto que eu vou deixar para a geração vindoura, porque é isso que vai fazer a diferença. A preservação do propósito de Deus, ela consiste no indivíduo, no ser que Ele criou. Você é um agente de transformação para esse ambiente, para esse universo. Você é um agente de transformação para a vida comum e social dentro de uma igreja. Você é um agente de transformação para a vida comum, familiar, lá na sua casa. Você é um agente de transformação de Deus lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, nos seus relacionamentos. É por meio da sua vida que Deus vai cumprir um propósito de transformação, um propósito de salvação, um propósito de redenção, um propósito de vida, de paz, de gozo, de alegria. É por meio daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Então, quando nós olhamos para essa verdade, não adianta você ficar querendo fugir dessa estação. Não adianta desejar a estação passada ou almejar a próxima sem que você tenha aprendido a viver nessa estação. Ela faz parte do seu ciclo de vida. Qual é o aprendizado que você obteve até chegar aqui? Porque quando você entrar nessa estação novamente, quando você aprender a viver as estações da sua vida, você vai glorificar a Deus por meio delas. Você vai entrar nessas estações e as suas atitudes de fé, as suas atitudes baseadas no que você tem aprendido com a palavra, você vai glorificar a Deus. Você vai glorificá-lo na primavera, você vai glorificá-lo no verão, no inverno, no outono. A estação, ela não vai modificar você para que você se perca e pereça. Não, o propósito ele vai ser mantido. Então, quando você compreende isso, você avança, e quando essa estação volta, você está maduro. As estações e os ciclos. O salmista vai dizer assim: ensina-nos a contar. E ele diz isso no singular: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, puro, entendido. Então, quando nós observamos um ciclo indo e um ciclo vindo, uma nova estação, uma nova época. Existe um livro do filósofo, um filósofo contemporâneo, Mário Cortella, que ele fala, nesse livro, Não Nascemos Prontos. Ele diz assim: eu sou a minha melhor versão, revista e atualizada para o ano de 2023. Ou seja, o que aconteceu no ano passado me modificou, me atualizou. O problema é que tem pessoas que quando passam pelas estações, ao invés de serem atualizadas, aperfeiçoadas, melhoradas e produzir um fruto que era proposto para aquela estação, elas ficam paralisadas. Pior do que ficar paralisado é começarem a regredir, é perderem as esperanças, as expectativas. É por isso que relacionamentos se rompem, é por isso que as famílias se deterioram, é por isso que as pessoas, elas desistem na sua jornada, na sua caminhada de fé, porque elas não estão alinhadas com aquele que a criou com um propósito. E quando nós entendemos isso, nós avançando, percebendo o seguinte: a nossa pergunta não deve ser sobre o tempo que estamos vivendo, mas sobre o propósito de Deus para o tempo que nós vivemos. Ao invés de você ficar se questionando, por que eu estou fazendo isso? Ou por que isso me sobreveio? Por que está acontecendo dessa maneira? Por que está acontecendo de tal forma? Por que aconteceu com o outro? É você entender se o outro consegue perceber o propósito de Deus para a vida dele, no momento em que ele vive. Entenda uma coisa: existem coisas que fazem parte das estações da nossa vida, e nós somos desenvolvidos desse ambiente. Uma coisa que é muito comum e que faz parte do ciclo.
Nós nascemos, crescemos, casamos, nos multiplicamos e depois morremos. Mas pode haver uma alteração nisso? Sim. Existem pessoas que elas vão enxergar esse ciclo de vida e ele pode ser mudado pelo meio, pelo ambiente. Ele pode ser mudado por uma questão biológica, ele pode ser mudado por uma questão emocional. Eu conheço uma pessoa que ela é muito jovem, por sinal. Ela tem 20 e poucos anos, é uma mulher, casada, mais de 8, e ela fala, uma decisão minha, eu não quero ter filhos. Eu não vou ter filhos. E talvez você vai julgar essa pessoa, vai condenar essa pessoa, vai criticar essa pessoa, sem conhecer a história dessa pessoa, sem saber qual é a realidade. E os planos e os propósitos que Deus tem para cada um de nós, foi Ele que estabeleceu, e é Ele, somente Ele, que pode o quê? Transformar a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, somente Ele. Tem pessoas que quando um casal decide, vou adotar uma criança, eles criticam, vai adotar uma criança para quê? Você vai arrumar problema. E aí, agora, começa a trazer um monte de dificuldades para o outro. Vou me casar, você é tão jovem. Vai casar para quê? Meu Deus do céu, com essa idade, você ainda é um jovem, 46 anos, vai casar, tão novo. Achou que eu estava falando do menino de 18, 19 anos, né? Tem gente com 40 anos falando para o outro, você é muito jovem para casar, está muito cedo. Então, nós precisamos compreender que a nossa pergunta não deve ser sobre o tempo que nós estamos vivendo, mas sobre o propósito de Deus para esse tempo. E aí, quando nós olhamos esses detalhezinhos, nós vamos perceber o seguinte: o discernimento nos faz enxergar o que Deus está fazendo em tudo o que estamos vivendo. Crescemos quando os nossos olhos não focam na estação, mas foca na ação de Deus. Onde está o seu olhar hoje? A respeito do que você está vivendo, quer seja bom, quer seja ruim, quer seja uma fase maravilhosa, quer seja uma fase um pouco complicada, ou quem sabe, extremamente caótica. Onde é que está o seu foco? O que você está procurando enxergar? O que você está buscando? Será que você consegue calibrar a sua mente, o seu olhar, a sua atenção para a ação de Deus nisso que você está vivendo? Nessa fase? Será que você consegue perceber para que você consiga, de alguma maneira, viver aquilo que Deus tem para você? Quando nós falamos sobre esses detalhes, eu quero mostrar para você algo muito importante. Aqui no Brasil, nós estamos na estação do verão. Nós estamos no verão. Nós já falamos sobre a primavera, ministramos na semana passada sobre o verão, e hoje nós estamos falando sobre o outono. No Brasil hoje é verão. Como a estação é outono, eu quero te mostrar. Essa é uma imagem de Gramado no outono. Gramado no outono fica exatamente dessa forma. E aí eu tenho uma segunda imagem que é da Times Square. Quando você olha, nós estamos falando agora, estamos indo lá para os Estados Unidos, Nova York, e aí você pega o outono lá, é assim que é o outono na Times Square. Então, no Brasil nós estamos no outono, no verão, é verão, mas se nós estivéssemos aqui na estação de outono, seria essa imagem que você está vendo de Gramado, e aí nos Estados Unidos, se lá fosse outono, seria essa imagem. Só tem um detalhe, enquanto aqui é outono, nos Estados Unidos é inverno. Hoje deu -1 lá, parece. E eles pegam essas situações bem mais geladas. O que eu estou te mostrando, que eu quero que você entenda, quando é outono no Brasil, igual nós estamos no verão, e lá nos Estados Unidos, frio. E aí, é claro, Gramado também tem inverno. Quando chegar o inverno de Gramado, é mais ou menos assim, ó. Então, estamos falando da estação de outono, que é essa estação linda, das folhas amarelas, das folhas avermelhadas,
Mas quando chega o inverno, o outono ele está antecedendo, ele vai preceder a estação vindoura. Gramado que na estação do outono vai estar linda daquela forma, vai estar prestes a passar por essa realidade. Só que, como o nosso foco de hoje é outono, como seria o outono em Gramado? Lindo assim. Assim é o outono em Gramado. Agora, quais são as características dessa estação? A redução gradativa das temperaturas diárias que passam de elevadas para mais amenas. Você sai do verão, desse calor que o nosso país, por estar em um trópico, o nosso clima ser tropical, nós saímos do verão com essas temperaturas que são elevadíssimas, e aí nós adentramos no outono, e o outono começa agora já a ter temperaturas mais amenas. Ele já está fazendo um anúncio, um prelúdio do inverno que está logo ali para chegar. E aí o que acontece? Existe uma maior incidência de ventos e pela diminuição da umidade do ar. Inicialmente os dias têm noites com durações equivalentes, são noites de 12 horas, dias de 12 horas, porém quando começa a chegar no inverno, nós temos noites mais longas, assim como nós, quando entramos no verão, que nós temos ali o dia mais longo do ano, por causa do equinócio, então nós temos no outono, os dias são bem equiparados, 12 horas de dia, 12 horas de noite, e quando começa a chegar o inverno, você tem noites mais longas. E aí o que acontece? À medida que o outono avança, nós vamos nos aproximando do inverno, e os dias vão ficando mais curtos, as noites mais longas. A transformação da cobertura vegetal começa a acontecer. Existe uma mudança, e o que nós vamos perceber é que o que mais marca no outono, por esse aspecto, é que as folhagens das árvores, que outrora eram verdes, agora começam a ficar amareladas, vermelhadas, laranjadas. E aí o que acontece? Por que essa mudança, por que ocorre essa mutação? O clima começa a ficar mais frio, a falta da luz, com menos incidência da luz solar, as plantas começam a produzir menos clorofila, e automaticamente elas se preparam para adentrar no inverno. Então a natureza começa agora a poupar as energias daquela estação, saiu de um verão, é uma estação de você refletir, de você pensar como que eu estou saindo do verão e como que eu vou entrar no inverno. E aí alguém chega do trabalho, quer seja o homem, quer seja a mulher, quer seja o seu filho que veio da escola, não sei, alguém chega num ambiente de passagem, uma situação complicada, uma situação difícil, e aí quando ele adentra no ambiente, você está lá no verão já, e aí você nem deixa o sujeito entrar no inverno, que você começa, sabe, não consegue sentir isso. Alguns relacionamentos vão perecendo por causa desses detalhes. Você precisa compreender o tempo do outro, e você precisa também conhecer o tempo em que você está, para você dizer para o outro. Talvez alguém está tratando você como se você estivesse na primavera, acha que a sua vida está mil maravilhas, cheia de flores, linda, aquele bosque maravilhoso, mas você está dentro do inverno, e aí a pessoa vem tratando você na primavera, e você não consegue dizer, ei, me dá só um minuto, eu estou no inverno, eu não consigo fazer isso aí, eu não dou conta disso agora. Então entender as estações da vida é você entender tudo que se relaciona nesse ecossistema, mas é você saber como é que você se encontra, qual é a sua espécie. Então tem coisas que acontecem nas estações da vida que você precisa observar segundo o que a Bíblia te fala. Quando você conhecer alguém, conheça esse alguém, as suas características, de onde ele vem, como é que ele é, para onde ele vai, qual é a sua adaptabilidade, como que você... É por aí, é um processo, para depois você não falar, ih, casei com um urso polar e eu não consigo morar lá no Polo Norte. Então são os processos. Agora entenda uma coisa, casou, agora você se vira nessa fria ou nesse calor, e peça a Deus sabedoria e discernimento para transformar a sua vida. A Bíblia nos deixa sinais, indícios das coisas que nós precisamos aprender, e é para isso que nós observamos a palavra. Então uma das coisas que nós aprendemos dentro dessa estação chamada outono é, seja paciente.
Você está num processo transitório, ainda que você tenha vindo de um verão maravilhoso. Se prepara, porque o clima vai mudar de novo. Ele já está te mostrando, estava quente e está começando a esfriar. Aquele sol todo que você... Outro dia eu cheguei em casa, o Dudu falou assim, pai, você pegou o sol todinho para você, hein? Eu falei, pior que foi ele que me pegou, filho, estou todo ardido. Então aquele sol todo que você pegou, ele agora está começando a dizer assim, estou indo. É importante você ser paciente. A Bíblia vai nos dizer o quê? Tiago capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até que venha as chuvas do outono e da primavera. No Oriente Médio, quando vem a chuva do outono, eles plantam. A chuva vem, prepara a terra e as coisas se organizam. Depois você tem um tempo, um período, em que essa semente está germinando, em que Deus está trabalhando, em que Deus está fazendo tudo acontecer, e aí quando vem a primavera, vem uma nova chuva, que vai regar a terra, que vai fortalecer aquele fruto, vai fortalecer aquela semente, para que ela possa agora, ser nutrida, suficiente para produzir o que é proposto. Então, quando nós olhamos isso aqui, tem fase da nossa vida, às vezes você está tanto tempo esperando, você está tanto tempo aguardando, aí vem a chuva de outono, você fala, pronto, vamos arrancar o fruto. Já que deu essa brisa, já que veio essa chuvinha aqui, é agora, calma, seja paciente. Para você não arrancar o fruto no tempo impróprio, para você não ter um fruto mirrado, para você colher fora do tempo e você perder o seu trabalho. Você trabalhou, você plantou, seja paciente, aprenda com isso, aprenda a entender essas coisas, fazer a leitura dos sinais, buscar se relacionar com quem pode te ajudar, porque é assim. Quando olhamos dentro dessa área da agricultura, é assim. Existem pessoas com conhecimento, com boa prática, que pode te dar as orientações. A vida não é diferente. Quantas vezes você... Não sei se é a sua realidade, mas na minha sim. Quantas vezes eu ouvi um conselho, poderia dizer aqui na chuva de outono, em que eu achei que estava tudo pronto, que estava tudo certo, que era hora de fazer a colheita, e alguém me falou bem assim, ei, não se iluda não, não é nada disso que você está pensando, espera um pouco mais, não se precipite, tenha paciência, tenha cuidado. E a pessoa que estava me falando, falava com particularidade, tinha experiência, era aquilo que tinha que fazer, e eu já quebrei a cara, porque eu fiz de maneira errada. Então você e eu, nós precisamos entender o que a Bíblia, eu não sei o que você está vivendo agora, talvez você venha na igreja hoje, ouve essa palavra e fala, pronto, choveu a palavra da minha vida, dizendo que a estação vai mudar e que já deu tudo certo, e você sai louco fazendo as coisas de qualquer maneira. Você precisa ter paciência, você precisa entender, e você precisa se preparar. Ei, olha aqui, esse texto fala de algo em que a igreja no tempo atual, ela está perecendo, sabe por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo ser pacientes na vinda do Senhor Jesus, e aí por isso que alguns saem, e eles voltam, como a porca lavada, que volta para a lama, eles voltam a se embriagar, eles voltam a se prostituir, eles voltam a roubar, a mentir, a enganar, eles voltam para uma vida dissoluta, eles voltam para uma vida pecaminosa, eles voltam para viver a vida dos prazeres fáceis. Por quê? Porque Jesus não veio ainda, e aí eles não estão sendo pacientes nessa promessa. Jesus, ele volta, ele virá buscar a igreja. Quantos não estão aguardando esse tempo, não estão conseguindo ter paciência para esperar? Quantos não estão observando os sinais? Então é importante você entender, assim como as estações da vida, a sua vida espiritual, ela está em um processo, você está sendo trabalhada,
A sua fé está sendo regada, está sendo, sabe, a terra onde você está plantado, ela já foi arada, adubada, preparada, você está plantado, agora você tem que permanecer firme. Quando você se torna uma pessoa paciente, você se torna uma pessoa perseverante e consistente. Então, quem não tem paciência, não consegue perseverar. Quem não tem paciência, não se torna uma pessoa constante. Ela fica volátil, a sazonalidade muda e ela também é alterada pelo ambiente. É importante você entender isso. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, 17, vai dizer assim, ó: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor vos dará. Aqui fala das preocupações, aqui fala da certeza de uma derrota, aqui fala de que o ambiente não era favorável, de que o inimigo que estava lá era forte, ele podia vencer, podia derrotar, mas Deus vai dar uma resposta. E na sua resposta, Ele priva aqueles que nele crê daquela batalha. Mas para que isso acontecesse, era necessário o quê? Ter paciência, ter confiança, ter fé em Deus, seguir na sua direção. Quando nós estamos dentro de uma realidade do que nós estamos falando na nossa vida, você vai se deparar com pessoas de tudo enquanto é tipo de maneira. Eu queria que você entendesse a mutação da sociedade e que você se permitisse permanecer firme nas promessas de Deus, para você não seguir apenas mais um fluxo. A gente tem que ter muito zelo, mas nós temos que, com muito cuidado, falar da verdade bíblica. Quando nós olhamos dentro da igreja, querido, sabe o que acontece? Isso não era para ser assim. Se você vive nessa estação, se você está permeado nessa realidade, escuta, eu não estou te ofendendo, mas eu estou dizendo que a sua luta em Deus, ela precisa ser em Deus para você vencer e para você conseguir superar isso. Porque não deveria ser assim. Quando olhamos para a realidade lá fora, e olhamos para a realidade da igreja, porque a igreja está aqui para acolher o mundo, para acolher as pessoas, para ajudá-las a se relacionarem, a serem transformadas segundo o propósito de Deus e viver de acordo com a sua palavra. E aí para imaginar, o que nós estamos acolhendo dentro da igreja? E nós vamos acolher, mas é importante que essas pessoas que são acolhidas, elas consigam ter a sua mentalidade transicionada para não infectar os seus filhos a cometer os mesmos erros que cometeram. Aí você chega hoje dentro do ambiente social, você encontra um casal que por algum motivo deu errado no seu casamento. E aí houve uma separação. E aí aquela esposa tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos, enfim, tem frutos daquele relacionamento. E ela vai se encontrar com um outro homem, que talvez também tenha dado errado no seu casamento, e que também tem um filho, tem 2 filhos, ou talvez não tenha filho nenhum, e agora eles se casam. E deixa eu te falar uma coisa com muito respeito e com muito zelo. Criar os seus filhos, criar e educar os seus filhos, gerados no seu casamento, é um grande desafio. E você precisa ter habilidade, humildade para observar a palavra de Deus e obedecer esses ensinamentos, porque casal nenhum que abandona, que abdica da verdade bíblica, vai ser bem sucedido na formação da sua família e na criação dos seus filhos, com eficácia. Vai dar certo, vai formar eles vão viver na sociedade, vão trabalhar, vão casar, vai dar tudo certo, mas longe do princípio da palavra. É um grande desafio. E aí o que você encontra agora? Uma família que ela é estruturada dessa maneira, é desafiador, porque o sujeito não pode chamar a atenção da filha, que é de outro homem, e que a esposa toma as dores, e a esposa não pode cuidar. Isso é desafiador, e acha que é porque eles estão, sabe, um puxando para o seu lado. Não é, criação de filhos é difícil. Começa a ter as divergências familiares, e aí aquela consequência de, hoje em dia, queridos, hoje em dia as pessoas casam e se separam sem um pingo de temor a Deus. A aliança deixou de ser sacra, deixou de ser santa, deixou de ser um matrimônio que tem a preservação da bênção e do propósito de Deus, para ser algo de interesses, sabe o quê? Comuns e sociais. Preciso me casar com você, porque se der errado, metade das suas coisas é minha, metade das... e acabou. É para preservação de patrimônio.
Então essa realidade que existem pessoas que estão nessa fase da vida, e isso é uma estação. Agora você precisa buscar em Deus direção para que tudo dê certo, e para que o seu filho, quer você seja o padrasto ou a madrasta, consiga ter a graça da divindade de Deus que nos tem por filhos de adoção e não legítimos. Nós estamos enxertados na videira, mas nós não conseguimos enxertar o outro, amar o outro, cuidar do outro. Entenda uma coisa, esteja conectado no centro da vontade de Deus. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, eu não sei se você chegou aqui solteiro, se você chegou aqui viúva, se você está passando por isso. Acredita, Deus tem um propósito para a sua vida, e sobre esse propósito, a respeito deste propósito, entenda, Deus vai ser glorificado da sua vida. Não é por causa da estação, Ele não provocou essa estação, é o seu fluxo de vida, a maneira que você estava vivendo até ontem que te levou aí. Então você precisa ter confiança em Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos para o tópico 2, que é entregar o seu futuro nas mãos de Deus. Para entregarmos o nosso futuro na mão de Deus, nós não podemos desprezar as duas estações que nós já passamos. A primavera, uma estação linda, de criatividade, maravilhosa. O verão, que é uma estação de alegria e trabalho. Então você trabalha, você se esmera, você se dedica, você se esforça, e em um determinado momento você tem que ter essa clareza. Agora eu fiz a minha parte, eu vou confiar em Deus, eu vou entregar nas mãos de Deus, eu vou confiar que Ele vai fazer, porque toda a orientação anterior veio dEle. Mas as pessoas não fazem o que é certo, geram o que dá problema para a vida delas e falam, agora está na mão de Deus. É como se fosse assim, Senhor, eu fiz isso aí, essa lambança toda, e já que o Senhor é Deus, e aí Ele vai inverter os papéis, então eu não te peço, eu te mando, conserta, porque só o Senhor pode fazer isso. Você precisa entender as estações da vida e saber quem é que governa todas as coisas, para você poder se posicionar, vou entregar o meu futuro nas mãos de Deus. Entenda uma coisa, Ele já viu o seu futuro, mas Ele viu o seu futuro dentro do propósito que Ele escreveu para você. Agora, se você quer andar de outro lado, se você quer ir para outra direção, esse é um futuro que você está escrevendo. E o seu futuro é quando? É hoje, é agora. Você precisa entender esse presente aqui. O futuro, o que está lá para daqui a 10, 15 anos, vai ser consequência do que você está fazendo hoje. Amanhã, o hoje que é presente vai ser passado. Então é importante você entregar nas mãos de Deus e confiar. Deuteronômio 11:14 vai dizer assim, então, no devido tempo, Deus dizendo para o seu povo, enviarei a chuva sobre a terra, a chuva de outono, de novo, e a chuva da primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Estão em uma estação, estão passando por um período, escuta o que eu estou dizendo a vocês. Eu vou enviar a vocês na estação certa, é o que Deus está dizendo. Ele não está dizendo, eu vou enviar a chuva do outono no verão, a chuva da primavera no inverno. Ele está dizendo assim, ei, confiem no que eu estou dizendo, eu vou enviar na estação certa, a chuva do outono vai vir no outono, a chuva da primavera vai vir na primavera, e você que permanece, que confia, que acredita nesse futuro que Deus tem para você de promessa, você vai colher o seu cereal, você vai encher os seus celeiros, haverá alegria na sua casa, o azeite e o vinho alegria, azeite é unção, a preservação, o cuidado, na estação certa. Mas você ainda não está lá no outono, você ainda não está na primavera, talvez você esteja num verão maravilhoso e vivendo despreocupado. Quando chegar o outono, quando chegar o inverno, aí agora você vai entregar na mão de Deus? Você tem que entregar o seu futuro para Deus hoje. Vou te dar um exemplo muito simples de como as pessoas não aprenderam a confiar em Deus e entregar o seu futuro para Ele. Jesus veio, morreu, para que nós pudéssemos ser perdoados, remidos,
e Ele nos reconectou ao plano de Deus para a salvação, para a eternidade. E aí nos dias de hoje, quando você fala assim, olha, você que está aqui, a Bíblia diz que se você confessar com a sua boca e no seu coração crer que Jesus é o seu Senhor, você vai ser salvo. A Bíblia nos diz que quando você reconhece Jesus diante dos homens, Ele te reconhece diante do Pai. Quando você nega Jesus diante dos homens, Ele te nega diante do Pai. Uma vez que a Bíblia diz isso, você crê em Deus? Creio. Você confia seu futuro nele? Confio. Então você quer entregar a sua vida para Jesus ser Senhor da sua vida, te dirigir, te guiar, te direcionar, e ao invés de você ficar lendo coisas que não te levam, ficar vendo coisas que não te traz, você lê a palavra, você se envolver com as coisas onde Deus vai te orientar, aí as pessoas não querem. Mas dizem que confiam em Deus. Confiam em Deus para abençoar aquilo que elas querem fazer, mesmo que não são de acordo com a sua vontade. Nós precisamos confiar em Deus para vivermos na sua presença e desfrutarmos da sua bênção, porque não fazemos o que queremos, mas seguimos aquilo que Ele tem planejado para nós. Viver a estação certa, da maneira certa. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Quando chega essa fase de outono, você precisa reconhecer. Você teve uma primavera cheia de criatividade, você teve um verão de muita alegria, de muito trabalho, e você está indo para uma transição, onde você tem uma fase pela frente. Não quer dizer que o inverno vai ser ruim, porque se você passar pelas estações, reconhecendo a grandeza de Deus, confiando nele, o seu inverno vai ser só mais uma estação, e nessa estação você fica firme, você fica protegido, a sua casa guardada, os seus bens, as suas coisas, porque você está conectado em Deus. Então, quando nós olhamos para isso, Jeremias 5:24, nós temos esse texto: não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e assegura-nos as semanas certas da colheita. Isso é você reconhecer a grandeza de Deus. Não importa se no nosso íntimo nós falamos que reconhecemos, que confiamos, que tememos a Deus, então nós vamos ficar tranquilos. Por quê? Porque esse temor, esse reconhecimento, esse amor, esse cuidado vai trazer para nós bênção. Obedecer a Deus é uma chave que gera bênção, que traz as respostas daquilo que Ele nos promete. Então é importante você entender, eu não sei qual é a realidade da estação que você está vivendo, mas reconheça a grandeza de Deus. Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele vai fazer amanhã. Ele é Deus. Ele te proporciona um dia, uma semana, um mês, um ano. Ele te proporciona vida, saúde. Ele te proporciona família. Ele te proporciona trabalho, recurso, o que você precisa. Talvez você olhe para a sua realidade e fale: ah, pastor, essa aí é a sua realidade, não é a minha. É claro que não é. A sua vida é sua, a minha vida é a minha, e é assim que nós vamos nos conectar em Deus, para cuidarmos um do outro e andarmos na mesma direção. Se você me perguntar, você trocaria a sua vida pela minha? Nem que você julgue que ela seja melhor, porque viver a sua vida é me tirar do propósito. Eu não vou viver a sua vida porque ela tem ganhos ou lucros ou benefícios que parecem ser melhor do que aquilo que Deus me gerou para viver no meu propósito. Nem que você tentasse me provar que se eu vivesse a sua vida, era uma oportunidade, era uma dádiva, porque ela estaria longe do propósito. Deus me fez para viver essa vida, e essa vida eu quero viver na sua presença, em toda e qualquer estação. Quer seja primavera, quer seja verão, quer seja outono, quer seja inverno, porque aquele que me fez, me criou, Ele vai passar comigo em cada estação dessa. Então eu reconheço a grandeza dele. Eu reconheço a grandeza dele no oásis, porque só existe oásis no meio do deserto. Quem nunca passou pelo deserto não vai ter a experiência de viver um oásis. Eu reconheço a grandeza dele no tempo frio, eu reconheço a grandeza dele no tempo quente, na abundância, na bonança, na abundância e na escassez. Mas eu reconheço a grandeza dele, porque eu sei que ele é fiel. Hebreus 11:6 vai ativar a nossa fé, porque ele fala assim: a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa todos aqueles que o buscam. Eu e você, nós precisamos ter essa convicção, independente da estação, crer, confiar, andar na direção
do que Ele nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, e Ele garante o prêmio, o galardão, Ele concede, Ele entrega a todo aquele que nele crê. Então isso é algo que nós não podemos nos abandonar, abdicar. Quarto e último ponto: experimente a satisfação da intimidade com Deus. Eu fiz uma visita outro dia para um irmão aqui da igreja, que ele passou alguns dias no hospital, e ele falou assim: pastor, eu fiquei quase que 11 dias no hospital, e uma pessoa, numa ligação, um amigo me falou bem assim, eu comecei a me queixar com ele, dizendo assim, falando, né, poxa, eu não sei porque que eu estou aqui não tem nada para fazer, e esse negócio, e esse problema, e essa enfermidade, e aí quando eu comecei a me queixar com essa pessoa, que eu não tinha nada para fazer, o que estava acontecendo aqui, e que eu não via a hora de ir embora para casa e tal, aí ele falou assim: pastor, aquele irmão me disse bem assim, rapaz, você está sozinho aí, aproveita, chama Deus para te fazer uma visita aí nesse quarto, conversa com Ele, fala com Ele das suas dores, das suas angústias, mas depois escuta Ele também sobre os planos e os propósitos que Ele tem para a sua vida, para depois que você sair daí, e se envolva com Ele, experimente, tenha a satisfação da intimidade com Deus, é agora que é o momento. Quando ele começou a falar isso, os meus olhos começaram a lacrimejar, e eu segurei, respirei fundo e falei: meu Deus, por quê? Porque em 2010 eu estava no leito de enfermidade, com a minha bacia quebrada em 4 partes, e eu não tinha expectativa nenhuma de como, quando e de que maneira que eu ia sair, se eu ia andar, se eu ia correr, se eu ia isso, aquilo, outro, mas eu tinha uma certeza de que Ele estava comigo, e todos os dias eu era visitado por Ele, Ele enchia o meu coração, e eu falava assim: meu Deus, eu sei que eu vou sair daqui andando, eu sei que os teus planos, os teus propósitos a meu respeito, eles não podem se frustrar, eu sei que o Senhor tem muita coisa para realizar e para fazer por meio da minha vida. Então é você ter a satisfação, se lhe faltar tudo, se você não tiver absolutamente nada, se os seus olhos não conseguirem contemplar aquilo que você julga é importante, entenda que você tem um Deus que te ama, que quer estar contigo nessa estação, na vindoura, nas que passaram, nas que virão. Ele quer estar com você, tenha satisfação disso. Tenha prazer, alegria nessa realidade. Joel 2:23 vai dizer assim: ó povo de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dará as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Então você precisa entender que o que Ele fez ontem, Ele continua fazendo hoje, e Ele não tarda em fazer amanhã. Ele é um Deus poderoso, e que você precisa, independente de ser primavera, verão, outono ou inverno, fazer o que as suas palavras nos dizem e nos orientam em Mateus capítulo 6, no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Para a estação que você está vivendo, busque a Deus. Para a estação que você vai viver, esteja com Deus, e tenha a certeza de que Ele garante uma colheita abundante no tempo certo. A chuva do outono virá no outono, a chuva da primavera virá na primavera. Então desfrute da presença de Deus com a certeza de que ela virá e vai ser derramada sobre a sua vida, e Ele vai te abençoar. Quero te convidar a se colocar de pé. Fale com Ele sobre a sua estação, abra seu coração para Ele. Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei
És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Aleluia! Eu sei que és meu Pai, que amigo é. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia! Eu quero orar, te abençoar, liberar você para ir para sua casa com a certeza de que essa promessa, de que a chuva da estação, do tempo oportuno, ela virá sobre a sua vida e você vai produzir o fruto na estação certa. Mas antes de liberar você, eu sei que você está aqui, e aí mesmo no seu lugar onde você está, se o Senhor falou algo ao seu coração que você entende que você precisa se apegar a Ele, se você entende que você precisa, mergulhar nessa verdade de relacionamento com Ele, confiar nele, entregar tudo para Ele, aí onde você está, eu quero convidar você a colocar a sua mão sobre o seu coração, erguer uma das suas mãos aos céus e orar, falar com Ele, dizer para Ele tudo aquilo que você está sentindo agora. Abra o seu coração para Ele, fale com Ele: Paizinho, Senhor, meu Deus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece o coração de cada um dos seus filhinhos que agora estão clamando, estão falando contigo. Meu Deus, o Senhor sabe a estação da vida em que eles se encontram, e eu quero apresentá-los diante do Senhor. Espírito Santo, vai agora ao encontro do coração dos teus filhos, ó Deus. Vá por meio do teu Espírito, alcance o coração, o mais profundo de cada alma, ó Deus, onde não existe mais fôlego, esperança, ó Deus, onde a tristeza está tomando conta, está dominando. Traga agora um refrigério, que o teu bálsamo recaia sobre os seus filhos,
como a chuva prometida na estação certa, que eles recebam, ó Deus, esse refrigério, que eles possam crer na Tua palavra, que eles possam confiar na Tua vontade, que eles possam depositar a confiança deles em Ti, e que eles possam ser restaurados, que eles possam ser renovados, que eles possam se alegrar, porque a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia nos segue, nos alcança em todo o tempo, e nós cremos nessa verdade, no nome de Jesus. Eu cantarei a bondade de Deus, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Me seguirá, Senhor. Aleluia. Quero louvar a Deus pela sua vida e te estimular. Primavera, verão, outono. Na próxima quinta-feira, nós vamos falar de uma estação em que muitos cristãos e muitas pessoas padecem, sofrem, e muitos não resistem, perecem nessa estação, porque não aprenderam com a palavra de Deus como lidar com essa situação. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir superar e vai aprender como enfrentar essa estação e produzir o que é devido nela no tempo oportuno, porque para tudo há um propósito e um tempo estabelecido embaixo da terra, segundo a vontade de Deus. Então creia nisso, confia nisso. Na próxima quinta-feira é o nosso último episódio dessa série, e eu espero que você seja muito abençoado. Próximo domingo, às 8 horas da manhã, nós teremos o nosso café da manhã, uma escola bíblica dominical abençoadíssima. Você é convidado a estar conosco, e é claro, no domingo à noite, um culto de celebração, preparando você para viver mais uma semana cheia de vitória. Erga suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levanta o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês.